Fala, pequenones, tudo bem com vocês? Eu sou o Nathan e esse é o canal Física para P10. Estou aqui hoje para ajudar vocês do primeiro ano com o conteúdo do PET, volume 4, semana 4. De que a gente vai falar no vídeo de hoje, pessoal? No vídeo de hoje a gente vai falar sobre densidade e pressão atmosférica. Bora lá então? Bom, a densidade ela é uma grandeza que nos ajuda a comunicar um pouco melhor. Na verdade, ela é definida como o produto da massa pelo volume. E é ela que nos faz entender por que 1 kg de algodão pesa exatamente o mesmo tanto que 1 kg de chumbo, mas para eu obter 1 kg de algodão, eu preciso de muito mais volume do que 1 kg de chumbo. O jeito certo de falar isso aqui é que o chumbo é mais denso que o algodão. Porque se eu dividir em pedaços todos de mesmo tamanho, todos de mesmo volume, um pedacinho desse aqui do chumbo pesa mais do que um pedacinho desse aqui de algodão. Então falar que uma coisa é mais densa que a outra é falar que um pedacinho do mesmo tamanho, do mesmo volume, tem mais massa que o outro. Então a densidade ela é definida como massa sobre volume. Esse símbolo de um igual triplo, ele só significa definição. E olha só, quando a gente olha essa conta, ela traz uma informação para a gente. E qual que é essa informação? Que a densidade é o resultado dessa conta. E quanto maior o numerador de uma divisão, maior é o resultado dessa divisão. Ou seja, quanto maior a massa de um corpo, maior a densidade dele para um mesmo volume. Já se eu aumento o volume desse corpo para obter uma mesma massa, para uma massa constante, ou seja, você quer dividir um pacote de balas entre seus colegas. Para o mesmo pacote de balas, quanto mais colegas tiver na sua sala, menor é o resultado dessa conta. Então, olhando isso aqui, quanto maior o numerador, maior é o resultado. Quanto maior o denominador, menor é o resultado. A gente fala de um pouquinho mais chique que a densidade é diretamente proporcional à massa e inversamente proporcional ao volume. E em que é medida essa densidade, Nathan? Qual que é a unidade que a gente utiliza para medir densidade? Na verdade, existem muitas. Basta eu pegar alguma unidade de massa e dividir por alguma unidade de volume. Então, por exemplo, o quilograma por litro, o quilograma por metro cúbico, que é a unidade do sistema internacional, o grama por litro, grama por centímetro cúbico e assim sucessivamente, tá bom? Bom, e o que é a pressão? O conceito de pressão é também uma definição matemática, que diz o quanto de força é feita em uma determinada superfície. É a pressão que faz com que um corpo deforme o outro ou que um corpo perfure o outro. Por exemplo, quando a gente quer cortar uma carne, a pressão é que corta ela. A gente usa uma faca que tem uma área de contato bem pequena. E se não estiver cortando muito bem, a gente começa a fazer mais força. Ou então amola essa faca. O que é amolar essa faca? É deixar essa área de contato ainda menor. Então a pressão é força sobre área. Quanto mais força eu faço, como ela está no numerador, assim como a densidade, maior é a pressão. Em contrapartida, quanto menor a área que eu tenho, maior a pressão. Então o que é amolar a faca? É deixar a área bem pequenininha para eu obter uma pressão bem grande. Tudo bem? As unidades de pressão também são algumas, tá? Mas de forma no sistema internacional, é a unidade de força do sistema internacional, que é o Newton, sobre a unidade de área no sistema internacional. Então, nesse caso aqui, a unidade fica Newton por metro quadrado, e recebe o apelidinho carinhoso, que é mais difícil de esquecer, que é o Pascal. A gente representa pela letra PA, tá bom? Quando eu apresentar a pressão atmosférica, a gente fala de outras unidades importantes também. Então aqui o que a gente tem que entender é que a pressão é diretamente proporcional à força aplicada, porque a força fica no numerador, e inversamente proporcional à área, porque a área fica no denominador. O que significa ser diretamente proporcional? É que se um aumenta, o outro aumenta na mesma proporção. E se ele diminui, o outro diminui também na mesma proporção. O que significa ser inversamente proporcional? É que se um aumenta, o outro diminui na mesma proporção, tá bom? E o fato da pressão é que nos faz, por exemplo, cortar a carne, como eu já mencionei, ou o fato de quando a gente toma um pisão no pé de alguém usando um salto alto, essa dói muito mais porque a área de contato do salto alto é bem menor do que de um tênis ou um sapato convencional.
Quanto menor a área, maior a pressão. Por isso que dói mais quando a gente recebe um pisão de salto alto. Por que as bolsas têm essa proteção aqui, mochilas e tudo mais? É para aumentar a área de contato. Quando eu aumento a área de contato, eu diminuo a pressão e torno aquilo mais confortável. Ou, por que é possível dormir em camas de prego? Porque eu tenho vários pregos. Quando eu junto todas essas áreas, a área fica grande, e a área ficando grande, a pressão fica pequena. Então andar em cacos de vidro, deitar em camas de prego, não é nada tão corajoso assim, porque quando eu somo várias áreas pequenas, a área total ela fica grande o suficiente para não gerar uma pressão muito grande. Quanto maior a área, menor a pressão. Tudo bem? Bom, falando um pouquinho da pressão atmosférica, por causa da gravidade, a gente tem em volta do nosso planeta uma camada de ar. Essa camada de ar é chamada de pressão atmosférica. E apesar da gente já estar acostumado com a pressão atmosférica, ela não tem um valor pequeno. Parece que a gente nem sente, mas na verdade é só porque a gente acostumou. Tem alguns experimentos que fazem a gente perceber a pressão atmosférica. Nesse caso aqui, foi o inventor da bomba de vácuo que fez esse experimento. Ele juntou duas calotas esféricas, que são duas conchinhas assim mesmo, sem cola, sem nada, tá? E aí com a bomba de vácuo dele, ele tirou o ar daqui de dentro. De forma que o ar é composto por várias moléculazinhas que se movem constantemente. Então aqui, nesse caso, a pressão atmosférica, como não tinha ar lá dentro, estava agindo apenas de fora para dentro. Aqui de fora tinha pressão atmosférica e lá de dentro não. Nesse caso aqui, essas calotas elas ficaram presas uma na outra porque a pressão atmosférica, o ar estava pressionando de um lado para o outro, fazendo elas se manterem juntas. Foi necessário 8 cavalos de cada lado, puxando, para que conseguisse romper essas calotas, para conseguisse separar esses hemisférios aqui. Então, para vencer a pressão atmosférica, foram gastos 16 cavalos nesse experimento aqui do inventor da bomba de vácuo, que eu não lembro o nome agora. Foi mal o inventor da bomba de vácuo. Bom, continuando aqui, um experimento mais simples que a gente pode fazer em casa é encher um copo com água, colocar uma cartolina ou um papelão aqui em cima e virar ele de cabeça para baixo ainda segurando. Na hora que você tira a mão de baixo, a água não cai. Por quê? Porque como você tirou o ar daqui de dentro, a pressão atmosférica empurra apenas de baixo para cima o papel. Como ele tem uma pressão maior do que a pressão de água lá em cima, esse papel não se move para baixo. E um fato curioso aqui é que seriam necessários uma coluna de água de 10 metros de água para ter uma pressão igual à pressão atmosférica, aproximadamente 10 metros. Tamo junto? Bom, outra coisa curiosa é esses bebedouros de cachorro e até o próprio bebedor de água. Aqui fica um buracão e a água não derrama. Isso por quê? Porque a pressão atmosférica, nesse caso, age apenas de fora para dentro, empurrando essa água para baixo. Como a pressão do líquido não é suficiente para vencer a pressão atmosférica, essa água não derrama. Se o galão tiver algum furinho ou alguma coisa que deixe entrar ar aqui dentro, essa água derrama constantemente, porque aí a pressão atmosférica age tanto de dentro quanto de fora e a pressão interna, junto com a do líquido, fica maior do que a pressão externa. Tudo bem? Bom, um fato importante para a gente lembrar da pressão atmosférica é que ela diminui com a altitude. Quanto mais alto, mais rarefeito é o ar, ou seja, menos denso fica esse ar, menos moléculas de ar eu tenho. Consequentemente, a força que esse ar faz é menor. Então, quanto mais alto eu vou ficando, menor vai ficando a pressão atmosférica. Foi Torricelli que fez um experimento que verificou o valor dessa pressão atmosférica. Ele pegou um líquido bem denso e fez tipo aquele bebedor de cachorro, virando esse mercúrio dentro de um tubo de mercúrio aqui. Bom, a pressão atmosférica agia desse lado, a pressão do mercúrio agia aqui tentando fazer o líquido subir, e a pressão atmosférica tentando segurar. E aí ele percebeu que o mercúrio ia descendo até chegar a uma altura de 76 centímetros, isso no nível do mar. Ou seja, a pressão atmosférica ela se igualava à pressão do mercúrio quando eu tinha uma altura de 76 centímetros de mercúrio. Então uma unidade comum também para pressão é o centímetro de Hg, ou milímetro de mercúrio, ou até mesmo o ATM, tá bom? Um ATM vale 10 elevado a 5 Pascal, que é a unidade do sistema internacional, que valem os 76 centímetros de mercúrio. Então, em Santos, que é litoral, eu tenho 76 centímetros de mercúrio de pressão atmosférica. Lá em La Paz, eu tenho apenas 49
centímetros de mercúrio de pressão atmosférica. Quanto mais alto, menor a pressão. Tudo bem? Bom, pessoal, então foi isso. Espero sinceramente ter ajudado vocês. Se eu ajudei, peço que se inscrevam no canal, compartilhem com seus amigos para que a gente possa ajudar mais pessoas. É isso. Feliz Natal. Até mais. Tchau.